Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos hoje dar sequência na nossa leitura. Nós paramos aí ontem, né? Acabamos o livro de Jó, esse livro tão intrigante que tanto nos ensinou. Lá no livro de Gênesis, nós lemos até o capítulo 11. E aí nós paramos, lemos o livro de Jó e voltamos hoje para o livro de Gênesis. Por que nós lemos Jó? Porque acredita-se, né, que o livro de Jó foi escrito no tempo dos patriarcas. Então, nós paramos aí antes de Deus chamar Abraão, né, Abrão, nessa época ainda, e fomos para o livro de Jó. Lemos a história dele, aprendemos muito com esse grande homem de Deus e hoje retornamos para Gênesis 12. Antes de Gênesis 12, nós vimos aí os três descendentes de Noé, né, Sem, Cã e Jafé. E vimos também a Torre de Babel, né, que aconteceu aí no capítulo 11. Os descendentes de Sem, nós vimos eles em duas partes. Nós vimos aí uma parte que vai de Sem até Jobabe, né, que é um dos filhos de Joquitã. Então nós vimos aí duas partes dessa genealogia de Sem. Quando chega em um dos filhos de Sem, que é Arfaxade, ele teve Salá, que teve Éber, e Éber teve Joquitã e Peleg. Então na quarta geração, depois de Sem, tem aí Joquitã. Então, na primeira parte da descendência de Sem, vai falar sobre os filhos de Joquitã. E na outra parte, que está em Gênesis 11, do 10 ao 32, vai falar sobre os descendentes de Peleg. Nesses descendentes de Peleg é que estão Abraão, Naor e Harã, né? E aí que tem essa família aí de Abraão, né? E como que eu descobri isso? Fazendo esse desenho que eu mostrei para vocês aí já, tá? Porque fica mais prático da gente entender essa genealogia que é toda colocada na Bíblia, um nome seguido do outro. Fica difícil da gente entender. Quando a gente faz desenhos assim, né, mapas mentais, ficam mais fáceis da gente compreender e ver quem tá na onde. Então, fazendo dessa forma, fica mais clara a nossa compreensão. Então, no quarto filho, aí depois de Sem, nós temos Joquitã e Peleg. De Peleg vem Terá, Naor, Terá, e depois Abrão, Naor e Harã, tá? Então, aí vem os ismaelitas, edomitas e israelitas, como nós já falamos aqui anteriormente. Amém? Então, parando aqui nos descendentes de Sem, que vai falar até Abraão, nós vamos começar hoje no capítulo 12, tá? Nós vamos ler capítulo 12 do 1 ao 9. E nós temos por tema: você confia em Deus? Então, nós vamos aprender agora com mais um grande homem de Deus, que foi Abrão, aqui nessa época ainda como Abrão. Amém? Capítulo 12 de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo. Como eu sempre falo aqui, o nosso objetivo é ler a Bíblia. Então, por favor, não fique só passando esse vídeo, né, como um vídeo aleatório, né? O nosso objetivo aqui é pegar a Bíblia na mão e ler a Bíblia. Amém? Capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua casa, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Ló é o sobrinho de Abrão, que é filho de Harã, irmão de Abrão, tá? Então, o sobrinho dele. E Ló foi com ele. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. E aí nós vamos ver esse capítulo 12, né, que começa de forma, assim, tremenda, intrigante, né, com uma ordem surpreendente para Abrão de sair do seu lugar de conforto, né? Abrão é convidado aí a sair do seu lugar de conforto, sair do meio dos seus parentes, né? E o mais interessante é que essa ordem exigia fé, né? Porque ele ia sem saber para onde ia. Então, quando alguém te manda ir para algum lugar, essa pessoa costuma te dar um destino. E Deus não dá um destino para ele. Saia para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não tá mostrando agora. Deus não tá falando, você vai para lá. Deus só tá falando que vai mostrar. Então, isso exige fé. Ele tinha que ter fé para confiar que ele iria fazer a vontade de Deus, que ele iria cumprir o propósito, né? E também exigia desprendimento, porque confiar que Deus é o único sustento necessário para ele, né? Ir sem olhar para trás, porque ele estava deixando a terra, estava deixando a casa do seu pai, que naquela época era algo muito valioso, né? As pessoas moravam muito próximas, elas moravam muito juntas, porque elas moravam em tendas, né? Então sair da casa do pai era deixar os seus parentes, né? Isso para eles era uma coisa um pouco complicada. E Deus não revela o destino final. Deus só fala para ele: vai que eu te mostrarei.
Então, ele não revela o destino final para Abrão, mas manda ele ir que ele mostraria. Quando ele vai, sem hesitar, só demonstra que ele confiava em Deus de olhos fechados. Porque Abraão não. Ah, mas pra onde será que eu vou? Ah, será que eu vou ter condição? Ah, será que eu vou ter. Abraão não pensa, só vai. Pega sua esposa, pega o seu sobrinho, que passa a ser meio que um filho, né, pra Abraão, acaba seguindo ali com ele. E ele só vai, né? Por meio dessa ordem, Deus faz a Abraão 7 promessas. Olha que tremendo. E aí nós vamos acompanhar aí em Gênesis 12, nos versículos 2 e 3. Primeira promessa que Deus faz: farei de você uma grande nação. Segunda promessa: eu o abençoarei. Terceira: engrandecerei o seu nome. Quarta: você será uma bênção. Quinta: abençoarei os que te abençoarem. Sexta: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sétima: em você serão benditas todas as famílias da terra. Em 2 versículos, Deus faz 7 promessas para Abrão. Então, vai, né? Ele fala aí: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não tá falando para onde ele vai. Ele só tá falando: confia em mim e vai. Porque se você for, aí ele faz 7 promessas a ele. Se você for, que é o que eu tô falando pra você fazer, se você me ouvir e fazer, e fizer, né, exatamente o que eu tô te mandando, olha só quantas coisas você vai receber. E Deus faz 7 promessas pra ele. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra. Que tremendo. Essas promessas se cumprem ao longo da história. A gente vai vendo aí várias coisas acontecendo, né? Lá Deus fala que dará essa terra à descendência de Abrão, né? Então Deus já fala ali que não é para Abrão que ele vai dar para a descendência de Abrão. E nós vamos ver isso se cumprir futuramente. A bênção que começa em Abrão aponta para o Messias. E se cumpre em Mateus 1, que está na genealogia de Jesus. Se nós abrirmos lá, está lá no comecinho, né? Mateus 1. Vou abrir aqui para falar para vocês exatamente o que está escrito lá. Estamos falando nada errado. Mateus 1, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abraão aí, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E aí vai falar toda a genealogia até chegar em Jesus, no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a promessa que começa lá em Abrão, que no caso aqui ainda é Abrão, se cumpre lá em Jesus. Olha que coisa tremenda. Lá na genealogia, em Mateus 1, vai aparecer aí esse cumprimento da promessa, né? Que começa lá atrás e aponta para o Messias. No versículo 4, mostra aí, né? Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Deus dá uma ordem e Abraão parte. Ele vai, ele só vai. Isso mostra, né? Abraão aí, fazendo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele, mostra que mesmo com 75 anos e sem saber para onde ele ia, sem conhecer o seu destino, ele confia e só vai como Deus ordenou. Como parece fácil isso, né? Ouvir essa ordem e ir. Olha que tremendo. Abraão percorre a terra de Canaã e constrói altares, reconhecendo o Senhor como Deus daquela terra. Então, a cada lugar que ele parte, que Deus fala com ele, ele constrói um altar, reconhecendo que Deus é o Deus da vida dele. Deus promete, nos versículos 6 e 7, dar essa terra, né, Canaã, à sua descendência. Porém, os cananeus habitavam naquela terra. Aí já diz, né, que eles habitavam na terra que Abraão estava passando. E a terra prometida estava habitada, mostrando que para conquistar aquele território era necessário depender continuamente de Deus. Por muitas vezes acontece isso com a gente, né? Você já se deparou com alguma situação como essa? Alguma situação parecida com a de Abrão aqui no caso, onde você precisou sair do seu lugar de conforto, você precisou sair do comodismo, precisou sair de perto das pessoas que você até ama, de repente, para alcançar lugares altos, para ir para um lugar desconhecido. Você já passou por uma situação como essa? Muitas vezes Deus faz isso com a gente, tira a gente daquele meio, porque parece que quando a gente tá ali muito confortável, parece que a gente não cresce, né? Parece que a gente fica dependendo demais das pessoas e a gente fica ali impedidos de crescer. Muitas vezes o Senhor nos tira desse lugar. Tá muito fácil, tá muito cômodo. E Deus nos arranca dali. E às vezes dói, né? Porque a gente sai de perto de pessoas que a gente ama. A gente sai de lugares que estavam ali tranquilos pra gente. E isso dói. Mas é Deus nos amadurecendo. Que nós possamos, a partir de hoje, olhar pra essa história de Abraão. Essa história tão conhecida, né? E nos lembrar, a crer e confiar nos planos de Deus pra nossa vida. Como eu sempre falo, Deus não vê só o hoje. Deus vê a nossa vida toda. Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos confiar e crer nesse Deus tão maravilhoso que cuida da gente nos mínimos detalhes. Bom, nós vamos continuar amanhã a nossa leitura. Espero que o Senhor fale com você através dessa leitura que nós estamos fazendo aqui e que possamos crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Você confia em Deus? Se o Senhor falar com você hoje, sai desse lugar, você confia nele para sair? Que o Senhor possa trazer essa confiança ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo, se assim o Senhor permitir.